Em 1996, eu cheguei ao mundo sem pedir permissão, em um lugar onde o caos já morava antes de mim. Nasci em um lar completamente desfavorável para uma criança. Cresci com quase nada, pouco amor, pouca comida, nenhuma dignidade, nenhum saneamento básico. Mas era o que existia, e nos anos 90, no interior do Paraguai, isso já era muito. Quando se é criança, a realidade ainda não pesa. Com o mínimo dava para rir, dava para brincar, dava até para ser feliz. E de certa forma eu fui. Porque mesmo com tudo isso, a vida tinha pequenos milagres que eu sabia aproveitar. Lembro que morávamos em uma fazenda. A casa era simples, de madeira, mas cercada de árvores frutíferas. Plantávamos nossa própria comida, colhíamos mandioca, milho, feijão. Brincar na terra era natural, como se fosse um reino mágico que só existia para nós. Corríamos pelos campos verdes, pulávamos sobre raízes, nos escondíamos entre as árvores e inventávamos histórias que só crianças podem imaginar. Tenho uma lembrança muito viva de um balanço preso a uma árvore enorme. Ele era tão alto que, quando me balançava, sentia que podia tocar o céu. O campo era verde e infinito, e meu olhar se perdia na imensidão, com meus tios e primos por perto, todos rindo e correndo juntos. Mesmo naquele paraíso improvisado, havia a noite, e quando o sol se punha, tudo se transformava. Não tínhamos luz elétrica. A única iluminação vinha das lamparinas, lançando sombras nas paredes e fazendo o escuro parecer ainda maior, mais profundo. Era uma escuridão que engolia tudo, mas também ensinava a gente a se sentir seguro naquilo que conhecia. Eu me lembro que, apesar da realidade pesada para os meus pais, para mim tudo parecia simples, tudo virava brincadeira. Até ajudar na colheita de algodão era divertido. Sentir a terra nas mãos, correr entre as árvores, ouvir o canto dos pássaros. Eram momentos que me davam a sensação de que eu tinha o mundo inteiro só para mim. A gente lavava roupa na mina e ali mesmo tomava banho. E sendo sincera, aquela foi a parte mais feliz da minha vida, porque ali tudo parecia normal. Mas era assim que eu me sentia. Ou era assim de verdade? Será que, sendo tão nova, eu já sabia reconhecer o que era felicidade? Eu me recordo da minha avó. Não é uma lembrança feliz. Ela estava muito doente. Vivia em um quarto escuro e frio, numa casa de madeira perto da nossa. Eu confesso que tinha medo de ficar perto dela. O cheiro de bebida e de doença tomava conta de tudo. Será que a doença tem cheiro? Ou será que é o cheiro da morte que mora na pessoa até levar ela consigo? Mesmo daquele jeito, era minha avó quem mantinha a família ali. Era ela que segurava tudo unido. Quando eu disse que era nova demais para reconhecer a felicidade, eu não estava mentindo. Mas o que esperar de uma criança, além da ilusão de um dia feliz? Minha avó nos deixou em um dia qualquer, e com ela, tudo o que nos sustentava foi junto. A partir dali, a vida começou para mim, e começou cedo demais. Nunca tinha visto a morte de perto, e ali estava ela, deitada, imóvel, com todos chorando ao redor. Eu não entendia. Por que ninguém falava comigo? Por que aquele silêncio era tão pesado? O cheiro do quarto parecia diferente. O frio era diferente. E eu, pequena demais para compreender, fiquei olhando, tentando descobrir se ela estava dormindo, se ia acordar. Ninguém me explicou direito. Eu só sentia o medo, misturado com a saudade que ainda nem tinha começado a entender. Aquele foi o meu primeiro encontro com a morte, e eu não sabia como lidar com aquilo. Mesmo sem entender, sabia que algo tinha mudado para sempre, que o mundo que eu conhecia tinha perdido uma parte essencial. Nos dias que se seguiram à morte da minha avó, havia um silêncio pesado no ar. Todos na família pareciam carregar um peso invisível, uma tristeza que ninguém sabia explicar direito. E nós, crianças, observávamos, tentando entender como aquilo podia nos afetar, sem ter palavras para nomear o que sentíamos. Mesmo sem compreender a gravidade do que acontecera, continuávamos a brincar.
Corríamos pelos campos, subíamos no balanço, colhíamos frutas, ríamos como se nada tivesse mudado. Mas, na verdade, sabíamos, mesmo que inconscientemente, que o que nos mantinha unidos, o que nos dava segurança e alegria, tinha desaparecido com ela. Então, de repente, as coisas mudaram. Meu avô decidiu vender a fazenda. Tudo o que conhecíamos, os campos verdes, as árvores frutíferas, o balanço, os risos e até os pequenos milagres do dia a dia, seriam deixados para trás. Mudamo-nos para outro país, o Brasil, para uma cidade pequena no interior, um lugar que parecia novo e estranho para uma criança que até então conhecia apenas a fazenda. Ali, o peso da vida adulta começou a se fazer sentir cedo demais. E para mim, que ainda tentava ser feliz mesmo com tão pouco, aquela mudança trouxe a sensação de que a infância tinha terminado mais rápido do que qualquer criança deveria enfrentar. Toda a minha família se mudou junto, meus tios, primos, todos. A viagem foi difícil. Primeiro, pegamos carona em um caminhão com a parte traseira aberta. Nós nos cobrimos com uma lona, tentando nos proteger do vento, da poeira, do sol. Cada sacolejo do veículo lembrava que estávamos deixando para trás tudo o que conhecíamos. Chegando ao rio que fazia a divisa com o Brasil, atravessamos de balsa. A água corria rápida e a sensação era estranha, ao mesmo tempo medo e alívio. Era a passagem para um lugar que ainda não conhecíamos, mas que prometia uma vida diferente. Quando finalmente chegamos ao interior de São Paulo, a nova realidade foi assustadora. Ruas diferentes, casas pequenas, vizinhos que não conhecíamos, o silêncio que substituía o canto dos pássaros da fazenda. Tudo mudaria dali para frente. E essa mudança não era apenas física, ela mudaria todo o meu futuro. Um novo país, novas regras, uma infância que se tornava adulta cedo demais. E o mundo parecia maior e mais pesado do que eu podia imaginar. Se você chegou até aqui, saiba que tudo o que contei é real. Cada detalhe, cada lembrança aconteceu de verdade. A vida da gente é feita de momentos que marcam para sempre. E eu quero saber de você, qual momento da sua infância te marcou ou mudou a sua vida? Conta aqui nos comentários, vou adorar ler. Se você quiser acompanhar os próximos episódios e continuar comigo nessa jornada, curta, compartilhe, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nada da minha história.